A pregação de hoje é o amor de Deus, como já foi dito, e que para nós podermos sentir o coração de Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida, a gente precisa abrir o nosso coração e deixar o amor de Deus se transbordar nele. Amém? Amém. Vou começar lendo para vocês Jeremias 31:3. E quando vocês estão procurando, uma breve introdução é que vocês acreditam que todo mundo aqui na semana passada, mas foi quem não veio, a gente está na nossa segunda noite, né, do Seminário de Vida do Espírito Santo. No primeiro sábado, nós tivemos a palavra do semeador, e agora o segundo tem o amor de Deus. E o Seminário de Vida, ele tem uma ordem cronológica, é isso mesmo. E a pregação de hoje, o amor de Deus, focaremos no amor de Deus Pai. Acredito que todo mundo aqui saiba da Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na pregação de hoje, nós iremos focar em Deus Pai. Jeremias 31:3. 3. Amém. Javé apareceu de longe. Eu amei você com amor eterno. Por isso, conservei meu amor por você. Bom, nós sabemos, como eu já havia conversado, né, introduzir, que nenhuma das pessoas da Trindade Santa age separada uma da outra, como eu já havia comentado. Mas nessa pregação em particular, nós vamos falar sobre o amor de Deus Pai, né? Começaremos um pouquinho do seminário de Vida do Espírito Santo falando sobre Deus Pai. Depois, nos próximos sábados, nós vamos passar por Deus Filho e depois pelo Espírito Santo, no dia do Espírito Santo. Bom, esse percurso que a gente vai fazer no seminário de vida, ele também é feito, por exemplo, na oração do Credo. Creio que o Pai é poderoso, depois Jesus Cristo, o Filho do nosso Senhor, e mais adiante, creio no Espírito Santo, e assim segue a oração do Credo. Nessa pregação, nós vamos ficar com Deus Pai, o Criador que nos ama e nos chama a viver com Ele e nele em seu amor. Deus nos ama e deseja entrar em relação pessoal conosco. Deus é amor e quer oferecer a todos nós, seus filhos e filhas, uma vida em plenitude e simplicidade. Papa Bíblia 16, ele fala: no mundo em que ao nome de Jesus se associa às vezes vingança ou mesmo o dever do ódio e da violência, essa é a mensagem de grande atualidade e de significado muito concreto. Deus, ele não é muito distante, intocável ou inalcançável. Muito bem como uma ideia que a gente pensa assim e age qualquer invenção. Não. Ele também não é um fiscal que fica anotando os nossos pecados, vendo nossas falhas e falando assim: isso daí ele está errando, né? Isso daí vai anotando nossos pecados e colocando como se fosse uma tabela. Ele não é nada disso. Essa é uma versão distorcida do Pai, que muitas vezes a gente tem. Deus, ele é nosso Pai do céu, ele é um Pai amoroso, um Pai de misericórdia. Esse Deus que criou a terra inteira, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais. Criou tudo isso e criou o ser humano também, que é sua obra-prima. Mas Deus, ele não é apenas o Criador, o sábio, maravilhoso, o santo. Ele é o Pai, ele é o nosso Pai, o Pai do céu. Ele tem um Filho, Jesus Cristo, e tem cada um de nós como seus filhos e filhas. Ele oferece constantemente a cada um de nós o dom da sua paternidade. Um dos tópicos dessa pregação é desfazer as falsas imagens de Deus. Como na introdução que eu dei, muitas vezes a gente tem uma visão de que Deus, ele é uma pessoa que fica ali observando a gente, contando
os pecados que a gente faz, julgando a gente. Infelizmente, com frequência, as pessoas têm essas ideias erradas e distorcidas de Jesus, né? De Deus. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. A gente precisa entrar em relação com Ele, como uma criança fala com seu pai, com amor, com confiança. E Jesus, Ele começa a sua vida pública se referindo ao Pai. Ele dá o seu último suspiro falando do Pai. Ele nos convida a tratar a Deus com o amor que Ele nos trata, né? E Jesus, Ele ensina a gente que Jesus é quem consideramos que Deus é Pai, um Pai amoroso, e não faz sempre pronto para nos castigar por nossas falhas. Que vive matando nossos equívocos para julgar a gente e falar mal da gente. E uma pergunta que enquanto eu rezava para fazer essa pregação, que veio no meu coração, é como amar o que não conhecemos. Como eu falei, o primeiro tópico da nossa pregação, né, é justamente desfazer essas falsas imagens de Deus. Como nós podemos amar a Deus se não conhecemos Ele, se não apreciamos a palavra dEle, se não buscamos ser mais próximos dEle? E muitas vezes essas falsas imagens que nós acabamos tendo, elas vão sendo dissolvidas na nossa mente quando a gente começa a pesquisar, a estudar a palavra de Deus, quando a gente começa realmente a buscar, porque essa busca, ela é o início, ela complementa o nosso amor, né? E cadê? Continuando, né? Deus, Ele não é a pessoa que fica anotando nossos equívocos para nos julgar. Talvez até um pai indiferente e alheio que não se preocupa conosco. Ou um surdo que não ouve nossas súplicas. Ou é solene demais para nós, que somos tão imperceptíveis e insignificantes. Ele não é grande, Ele não é tão grande, tão distante, ao ponto disso. Essa é uma visão equivocada, que precisamos ajudar a corrigir, como nós precisamos ajudar a corrigir, pesquisando, orando. Deus, Ele ama tanto o seu povo, que quer nos fazer uma verdadeira declaração de amor. Em Jeremias 31:13, que eu li para vocês, fala: de longe me aprecio o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti sempre o meu favor. Nós podemos conhecer e experimentar o amor de Jesus, provar o quanto Deus nos ama. É Ele que dá o primeiro passo para nos amar. A gente só precisa retribuir, né? Essa experiência de saber quem somos, filhos e filhas de Deus, ela é transformadora. Sim, já o somos, mas quando nós abrimos os nossos olhos espirituais para essa realidade, tudo muda em nossa vida. Né? Então Deus, Ele já nos ama. Deus deu o primeiro passo quando Ele deu o seu Filho único pela gente. Só que muitas vezes a gente não tem a noção disso. Apenas quando nós abrimos os nossos olhos, que nós enxergamos que nós somos filhos dele, verdadeiramente enxergamos, é que a gente entende que tudo muda na nossa vida. Reconhecemos que o Espírito Santo que habita em nós não nos fez escravos, mas livres. Não nos fez para nivelar a vida por baixo, mas para grandes alturas de vida em abundância em Deus. Né? Nós não fomos feitos para viver de qualquer jeito, em bebedeiras, em festas, de modo errado. Né? Nós fomos feitos para reconhecermos como filhos de Deus e começar a viver como um tal. Pois todo filho deve buscar viver como seu pai. A ele procurar ser semelhante. Empenhar a vida para viver de acordo com a dignidade de filhos de Deus, buscando uma vida santa, perfeita, justa, misericordiosa. E São Paulo, ele fala em Gálatas que a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se filho és, então também herdeiro por Deus. Na carta aos Romanos, ainda, São Paulo nos ensina: portanto, não recebeste o espírito de escravidão, para viveres ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próximo tópico é, como eu já falei, que Deus nos ama primeiro. Uma consequência da vida com Deus, que é uma consequência boa, de experimentar o amor de Deus, é porque Ele nos amou primeiro. E nós podemos amá-lo de volta,
devolver esse amor. Ainda que com o nosso amor imperfeito e limitado. Ou seja, Deus nos dá o amor dele, que é maravilhoso, que é perfeito, e aceita de muito bom grado o nosso pouco, que muitas vezes pra gente é muito, né? Experimentar o amor de Deus é apagar uma as mentiras e as nossas imagens que o inimigo de Deus tem escrito em nossos corações, que não somos amados, que não somos desejados, que não servimos para nada, que não vamos dar certo, e tantas outras coisas que as pessoas plantam no nosso coração. A tarefa mais importante das nossas vidas é descobrir e experimentar que somos filhos de Deus. Deus é Pai. A Sagrada Escritura nos ensina que o amor de Deus se compara a de uma mãe que jamais esquece nem abandona seus filhos, ou um esposo amoroso que está completamente enamorado pela sua esposa. A essência de Deus é o amor. Assim ele nos atesta a Sagrada Escritura. E por nos amar, ele enviou seu Filho único. Como disse, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16. Ele fala conosco, quer nos alcançar, firmar uma aliança, nos dar uma vida nova, restaurar as nossas vidas, uma nova perspectiva, uma nova chance. E Jesus, ele confirma isso na oração do Pai Nosso. Quando ele ensina aos fiéis, eu não lembro ao certo, mas quando ele ensina as pessoas a oração do Pai Nosso, ele confirma tudo isso, né? Todos nós precisamos ter a ousadia de chamar Deus de Pai, nos dirigir a Ele com confiança de um filho que se lança nos seus braços. Né? A gente tem que ter o atrevimento para, mesmo com todos os nossos defeitos, orar ao Pai. Como na oração do Pai Nosso, pedir ao pão de cada dia, que Ele nos livre do mal, que faça a sua vontade, que nos perdoe. Próximo tópico é que Deus tem um plano maravilhoso de amor. Deus ama cada um de nós infinitamente e do jeito que somos. E justamente por isso, Ele não quer que vivemos uma vida superficial, uma vida medíocre, alheia e distante da sua vontade. Ele quer muito mais que isso. Ele quer que a gente possa fazer infinitamente mais do que quando pedimos ou entendemos. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos. O amor dele faz isso por nós. Ele tem o poder de realizar coisas incomparáveis, melhor e mais perfeitas que nós pedimos ou pensamos. Basta permitir que Ele haja em nós. E eu anotei, quando eu rezava para essa pregação, que por isso que muitas vezes a gente pede, e parece que Deus não está fazendo o que Ele não faz. Só que na verdade Ele faz. Só que Ele faz o que é melhor para a gente. E muitas vezes o que a gente pede não é o que é o melhor para a gente. Deus, ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Quer nos fazer participar de sua vida divina, retirar a gente das trevas para a luz. Nosso coração foi feito cheio de sede infinito, somente para ser preenchido pelo amor de Deus. E mais uma vez, às vezes, por diversas vezes, a gente sente um vazio que nunca acaba, que parece que nunca vai embora. Muita gente busca tentar preencher esse vazio com outras coisas, com festas, com bebidas, enfim, cada um tem sua forma, com pessoas. Muitas vezes tentamos colocar pessoas no lugar de Deus no nosso coração. Mas esse vazio, eu não sei porque que disse isso, mas a gente tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Então, por mais que nós tentamos preencher com outras coisas, nunca vai ser possível, porque só Deus pode preencher. Né? Isso todos nós afirmavam. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Mas, como responder o amor de Deus? Né? Nós podemos responder o amor dele. Isso é uma grande graça. Deus nos ama com seu amor infinito, para nos mostrar que somos capazes de amá-lo de volta. É claro que assim, Deus não obriga a gente a seguir Ele. Eu acredito que todo mundo aqui saiba que nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos escolher ou não estar no grupo de oração. Nós podemos escolher ou não ir para a missa, porque Deus nos fez livre. Mas essas poucas ações que a gente tem mostram o amor que a gente quer dar de volta para Deus. Para que a nossa resposta de amor a Deus seja válida, ela precisa ser livre. Ou seja, se Deus obrigasse a gente a seguir Ele, a fazer as coisas, não seria um amor, porque a gente estaria sendo obrigado a fazer aquilo.
Deus, ao reconhecer o infinito amor dele, que fez o mundo e entregou seu Filho por nós, podemos convenientemente nos aproximar dele, orientar toda a nossa vida para viver conforme sua divina vontade e receber uma vida plena, abundante e feliz. O amor de Deus é inquebrantável, nunca se rompe, não falha. Apesar de todos os nossos limites, os nossos erros, nossos pecados humanos, o amor de Deus é sempre fiel. Ele é eterno. Uma verdade imutável é que as portas do amor de Deus nunca estão fechadas para nós. Vocês querem sentir o amor de Deus essa noite? Sim. Então ficamos de pé, vamos orar.